Ó, cara, eu acho, cara, que se de repente tiver uma intervenção séria no Rio de Janeiro, séria, intervenção séria, duradoura, com o objetivo de fato de resolver... O que você tá chamando de intervenção? Irmão, vamos lá. Se a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça estão comprometido, você consegue acabar com esse problema? Negativo. Tu não consegue. Tu nunca vai acabar com o problema. Você tem que trazer pessoas de fora do Rio de Janeiro que não tem nada com aquilo ali, cara. Então, se tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro, não é igual foi em 2018, botar blindado na rua e tal. Você precisa trazer um desembargador, sei lá, de Pernambuco, para trabalhar nos processos do Rio de Janeiro. Tudo isso daí é legal? Você precisa trazer o policial de inteligência de outro lugar e filtrar alguns bons, ainda que restam ali no Rio de Janeiro, para dar cana nos caras que estão comprometidos. Senão você não prende, cara. Igor, o que o Glauber está falando é muito parecido com o processo de limpeza da polícia colombiana na época de Escobar. Metade do efetivo da Polícia Nacional Colombiana, 50%, foi expulso, tá? Senão a Colômbia não andava. Então teve uma reforma no aparato policial, teve o envio de bandidos da Colômbia para os Estados Unidos, teve o plano Colômbia com mais de 30 bilhões de dólares investidos, né? Uma série de ações. Agora, certamente uma única ação não vai funcionar. E não é a ação... Que bom que o Glauber já se rendeu a isso. O Glauber já está fechado comigo aqui, que não é só Polícia Militar e Polícia Civil. É Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, TJ, Alerj e, de repente, imprensa também. Uma série de todo mundo. Cara, refazer o Rio, né? Quantas operações... Imagina os caras corromper o Glauber. Eles corrompem logo dois bagulhos. Um canal de comunicação e um polícia. Né? Pois é. Agora, tá valendo grana, tá bom. Mas olha só, mas agora, tu imagina corromper o Rodrigo Pimentel, irmão. Não, o cara ainda. Tem 15 anos de Rede Globo, conhece o Rio de Janeiro na palma da mão. Aí joguei pra tu. Jogou pra mim, joguei pra tu, né, irmão? Ô, Igor, cara, mas o que eu quero dizer, cara, é o seguinte. Muitas operações no Rio de Janeiro tem como destaque o Ministério Público, né? O GAECO e tal. Tu vê em São Paulo aqui também, tem o Ministério Público. Então o Ministério Público tem um papel importante. Mas se esse Ministério Público ele estiver comprometido, se tu já tem a polícia corrompida ali, ferrou, irmão. Não vai ter nada. No caso da Marielle, o Ministério Público teve um papel importante ali para identificar o Lessa como executor. E para identificar também o escritório do crime como um todo, né? Escritório do crime. A linha que conduz ao escritório do crime, Rio das Pedras, é a linha das promotoras. Então, o escritório do crime tá mais para milícia ou por jogo do bicho? Milícia. Agora explica para o Igor também e para o público, depois que elas identificaram esse reduto de bandidos, o que aconteceu com elas? Diga para o público. O Pimentel levanta isso lá no nosso podcast, na nossa conversa, que a Sibílio e a Letícia, Letícia, duas promotoras... Elas pediram para sair do caso, né? E elas alegam intervenção externa, né? Interferência externa, muito forte. Agora, o que isso quer dizer? Só elas para poder responder, né? Mas... Porque são duas promotoras corajosas... E que tem história. De combate, sabe? Se elas alegam que elas estão sofrendo algum tipo de pressão, eu não disse ameaça, tá? Eu quero saber de onde vem essa pressão. Porque o Ministério Público é um órgão montado, constituído, para não sofrer pressão. A Constituição de 88 garante, né, ao promotor a imovibilidade, né? Sim. Eles possuem lá um aparato de proteção, um mínimo lá de agentes para protegê-los e tal. Então, se duas promotoras corajosas, como eu disse, elas pedem para sair, elas estavam com confiança total da família de Anderson e Marielle. Elas verdadeiramente tinham produzido muito no processo, né? Você sabe disso. Se ela levanta a mão e sai, e eu sou a sociedade carioca, eu sou a imprensa, eu sou o que for, eu quero saber por que ela saiu. Porque, sinceramente, elas saíram por algum tipo de pressão inimaginável. Tem um monte de coisa que eu quero saber sobre isso daí. Se você tem o investigador envolvido com o executor, como que tu vai chegar à solução desse crime? Não, fodeu. Não vai. Se você consegue, no caso que o Pimentel já levantou essa bola várias vezes e eu tenho chutado ela algumas, que é sobre a DH do Rio de Janeiro. A DH do Rio de Janeiro, o que é a divisão de homicídio da capital? É uma concentração numa especializada.
Então, o cara que morre em Bangu, quem vai resolver é a DH, certo? Porque Bangu ainda pega ali a DH. Sim, né? a DH, sim. Então, no passado, não tinha especializada divisão de homicídio. A delegacia local ia investigar o caso. Beleza? O que é vendido e o que por algum momento eu comprei essa ideia também, e eu até acho que especialização é positivo para a polícia. Mas tem um grande problema que é centralização do poder, pô. A centralização, não do poder, mas... De quem vai investigar, de Exatamente. pra onde vai. Por quê? Então, porque acumula? Porque fica um montão? É por quê? É porque é o seguinte, cara. Se tem uma estrutura corrompida... Vamos lá, voltando à contravenção, que é o melhor exemplo. Se o contraventor, o bicheiro, for acertar as contas dele em Bangu, em Campo Grande, em Realengo, no Valqueire, na Barra, ele precisa acertar só com um, que é o cara da divisão de homicídio. No passado, ele teria que acertar com o delegado lá em Campo Grande, lá em Realengo, lá no Valqueire, lá na Barra. Mais barato. Glauber, eu nunca tinha pensado sobre isso e concordo contigo. Bom, realmente, porque a ideia da DH é dizer o seguinte: a delegacia de bairro está preocupada com roubo de carro, com furto de carteira. Ela não é especializada, porque o homicídio exige muita especialização. Aí montaram a DH com 220 policiais, mas concentraram informação, poder, e num ambiente de corrupção, que é o Rio de Janeiro, isso se torna perigoso. Realmente você tem razão. Eu não tinha, eu até assumo uma DH em Curitiba, em Florianópolis, né, num estado onde as coisas... Você entende, Igor? Então, assim, se está comprometido, cara, o que acontece? Facilitou a vida dos caras.